Vai pra perto da bola. É o quê? Você não fez nada mesmo, você não fez nada. É pra você fazer, é pra você jogar. Não quer ganhar essa merda desse jogo. A bronca que o Fernando Diniz deu nos jogadores e mais em Nuno Moreira, ao vivo em rede nacional, pegou mal e repercutiu bastante na mídia. Veja o que jornalistas e ex-jogadores falaram sobre o caso. Não esqueça de deixar seu like para ajudar nosso canal a trazer mais conteúdo. Eu tenho para mim primeiro, eu não quero discutir conceitualmente como o Diniz encara o futebol. Eu acho até que conceitualmente ele pode ter toda a razão. De sair, de preservar a posse de bola e tal. Agora, tem que ter time para fazer isso. E ele há anos que ele não tem um time para fazer isso. O Vasco não é esse time, como o Corinthians não seria, como o Santos não é. São poucos. O Flamengo é, o Palmeiras pode ser, o Cruzeiro, quem sabe, amanhã possa ser. Agora, ele impõe esse sistema. O coitado do Puma, ontem quase entregou 2 gols antes de entregar o gol pro Cruzeiro, pro Vasco. Né? Agora, o anazista de Bagé, a quem se referia o Zé Trajano, é um personagem criado pelo genial Luiz Fernando Veríssimo, que era um terapeuta em Bagé, no Rio Grande do Sul, interior do Rio Grande do Sul, que resolvia as coisas na base do joelhaço. Joelhaço no meio entre as pernas dos homens. Era assim que ele resolvia os problemas psicológicos. E acho que o Diniz é um... Antes do jogo, ele é desse tom. Ele acredita nisso. E na verdade, sabe o que está acontecendo com o Fernando Diniz? É um fracasso atrás de fracasso. Teve na seleção brasileira, gente, recentemente. Nós citamos agora aqui que nessa parte do ano passado, era como o Cruzeiro, também não deu certo para mandar embora. Então, por mais que ele, o Fernando Diniz é um estudioso no futebol, é um sujeito preocupado com a carreira do jogador, tenta entrar na cabeça do jogador, mas esse tipo de coisa ele desmente tudo. No nosso ambiente, não é normal. No meu ambiente de trabalho, isso não é normal. Então é natural que esse tipo de comportamento vire pauta, seja perguntado. Por isso o Diniz foi perguntado sobre isso ontem. Se é natural, se os jogadores entendem. Então quando perguntam a Rayan se era natural, se ele entendeu aquela bronca, não é porque é pra criar nada, é pra entender. E o Rayan disse, não, pra mim tá tudo bem, o Diniz é um pai pra mim, tá ótimo. A questão do Diniz, e depois quando ele dá a entrevista, olha, eu sou muito amoroso, eu gosto, eu cuido, isso é pro bem deles, eu tenho total certeza de que realmente ele é. A cena é feia. A cena não é legal. Até porque, quando você tem uma parada técnica ali de 2 minutos, aquilo ali tem que ser... Você pode dar uma bronca ou outra, mas você tem que utilizar, pelo menos o meu pensamento, se eu fosse treinador, utilizar para reorganizar o time, ver onde eu tenho errado mais, para dar alguma orientação tática. Olha, tá acontecendo aqui, eles estão atacando mais pelo lado direito, o posicionamento tá errado. Encosta, ajuda, você ajuda o lateral para tentar fazer um bloqueio aqui. E aí roubou a bola, sai pelo lado direito e tem um buraco pra gente explorar. Então são situações táticas que eu entendo seria mais vantajoso você utilizar aquele tempo para isso. E eu acho que o Diniz pode evoluir. Ele não pode só ficar batendo na tecla de mas eu sou assim, é assim que eu funciono, os jogadores entendem assim e eu sou amoroso também, os caras gostam de mim, legal. Mas eu acho uma cena feia, eu acho que as pessoas podem evoluir, podem criar comportamentos diferentes e eu acho que ele pode ser melhor entendido se ele for um pouco mais calmo, principalmente nessas paradas técnicas, no intervalo e da orientação necessária, tática, do que realmente o time precisa. A gente treinou desse jeito, tentar fazendo de outra forma. Óbvio que tem que ter, mas eu acho que passa um pouquinho do tom. Eu já tive, na minha época, em vestiário de quase sair briga, e muitas vezes saiu briga, que teve que separar, e pode ser jogador com jogador, pode ser treinador com jogador, e isso já aconteceu. Mas sempre, e aí vem a grande questão para mim, que é a exposição. Para mim, o ponto principal é a exposição. Porque, assim, a questão de conduta, cada treinador tem a sua. Bom, e ele não precisava levantar o tom de voz para ter o respeito de todos. Tinha outros treinadores que elevavam o tom. E era o jeito dele trabalhar. Mas a questão é que alguns entendem e melhoram com isso. Outros não. E essa interpretação em relação ao elenco precisa ser feita. Ponto. O principal para mim não é isso. O principal para mim é a exposição desnecessária. Porque esse tipo de cobrança, ele pode acontecer, muitas vezes deve acontecer, você não está jogando nada, precisa correr mais. Aconteceu comigo, acho que com o Roger, com qualquer profissional. Só que no momento, no ambiente certo. Quando acontece de você ter uma discussão dessa em público, e inevitavelmente no campo hoje, diferente da nossa geração, tem 30 câmeras, 20 microfones, repórter, uma exposição para o profissional, seja para o atleta que recebe, seja para o treinador, no caso de Diniz, que é um treinador de alto nível, ele foi técnico da seleção brasileira recentemente, cara, a gente não pode esquecer disso, né? E por mérito, ganhou o título e chegou à seleção. Mas a questão para mim está na exposição do profissional e dele mesmo. Acredito, como o Roger falou, e acho que é que ele tenta buscar ajudar o jogador e a melhorar o jogador. Mas com essa exposição, é meio controverso aquilo que ele fala. Porque não precisa. Você tem outras formas de você cobrar, outros momentos de você cobrar o jogador. A exposição não é legal pro jogador, né? Como aconteceu com o Tietê, ontem com o Nuno, com o Rayan, sabe? Porque tem muitos jogadores, não só os que diretamente, de repente, tiveram essa cobrança, mas os outros que não tiveram, mas que poderiam ter sido qualquer outro nome, qualquer outro jogador. Então a exposição para mim é que não é legal. Eu não concordo com ela. Acho que no ambiente próprio, no caso, sabe, interno, de treino, sem, sabe, as pessoas de fora, você saber se comunicar com o jogador e cobrar muitas vezes,
Acho absolutamente normal. Essa é a minha opinião como ex-atleta e acho que isso é o que mais pegou. Não nessa vez, como em outras ocasiões. Nesta briga específica, nessa bronca, nessa revolta, nesse ato de ira específico dele de ontem, ele destina a 3 jogadores. Um é o Felipe Coutinho, que tem mais de 30 anos, que já jogou no mais alto nível, que já jogou Copa do Mundo, que foi criado no Vasco, que está em casa e que já tinha feito um gol no jogo. Que em tese tem um tipo de reação, de personalidade ou de condição de receber aquilo. Outro é o Nuno Moreira, que é português, que certamente teve outro tipo de educação, eu não estou dizendo nem melhor, nem pior, nem nada, outro tipo, diferente, numa outra cultura, que chegou ao Brasil ano passado, que tem 26 anos. E o outro era o Johan Rojas, que acabou de chegar no Brasil, que mal conhece o Fernando Diniz pessoalmente, conhece o Diniz há menos de um mês, tem 23 anos, estava estreando como titular no time principal, numa posição que não é a que ele costuma jogar. Você acha que esses 3 jogadores, colombiano, que esses 3 jogadores, um brasileiro de 30 e poucos anos, um português de 26 e um colombiano de 23, com histórias de vida diferentes, vão receber da mesma forma essa atitude do Diniz? Além da questão geracional. Nós debatíamos isso ontem fora do ar. O jogador de hoje, ele reage igual ao jogador de 10, de 20 anos atrás. O Rojas tem 23 anos. Significa que quando o Diniz começou a fazer sucesso no futebol, faz 10 anos, o Audax, né, em 2016, ele tinha 13. O jogador já mudou completamente. O Rojas é completamente diferente do Tietê, que 10 anos atrás já jogava com o Diniz. Então, eu acredito que ele quer o bem do jogador. Mas eu acho que ele está fazendo mais por si mesmo do que pelo jogador. E acho que não é de propósito, acho que ele não percebe isso. E acho que, com a frequência que isso tem acontecido, não exatamente isso que aconteceu ontem, mas a forma como ele dialoga com os jogadores do banco, me dá vontade, às vezes, de falar o seguinte: pô, mas então os caras estão entrando em campo muito distantes daquilo que vocês combinam? Porque precisa desta reação para que os jogadores façam aquilo que vocês treinam há bastante tempo? Durante a semana, durante o mês, durante o ano? Então, não me soa nada bem. E duvido que os jogadores reajam da mesma forma. O Diniz brigou com o Nuno. Pobre jogador. Que coisa insuportável. Futebol, meu amigo, tem dessas coisas. Eu não posso usar as expressões que a gente usa, porque aí a lacração vai ficar empolvorosa, né? Mas o futebol ainda tem espaço pra gente raiz. Ou vocês querem que o Diniz fale assim: oi, Nuninho, meu queridinho, você pode não chutar só a bola? Nuninho, meu querido jogador, eu te valorizo tanto. Você pode falar o que eu peço? Vai pro escambau, pô! Futebol se resolve no grito, no xingamento, na pressão. Que coisa insuportável. Aí já vem as pessoas: ele humilhou o jogador. Como foi feito com o Tietê, aquela palhaçada lá, que foi super valorizada. Eu no futebol, eu mando minha mãe ir pra aquele lugar. Eu mando meu pai ir pra ponte que partiu. Futebol tem disso. Aí fica esse pessoal insuportável, querendo valorizar uma coisa, porque a televisão tá ali dentro, onde ela não deveria ter que estar, onde ela era lugar pro treinador, pro jogador, e ficam querendo agora crucificar o Diniz. Diniz, deixa eu te falar uma coisa: quando você faz merda dentro do campo, você tem que ser criticado mesmo. Quando você arma um time errado. Agora, parabéns por trabalhar com emoção. Se eu fosse torcedor do Vasco, eu ia estar amarradão de ver você xingando quando o time não ganha nada, de ver você brigando por ver o teu time mal. Eu prefiro muito mais do que você chegar e se acomodar, achar normal perder, achar, eu quero ser doce. Pelo amor de Deus, gente, é futebol. Que esses lacradores insuportáveis não tenham tanta voz no futebol. Enquanto eu tiver voz, eu vou jogar contra esse ranço que quer tornar vilão alguém de qualquer jeito. Raí Monteiro, o Diniz não fez nada demais perto do que eu já vi em futebol. Eu achei um pouco acima do tom, pilhado. Eu não acho que o futebol tem que ser lugar de por favor, com licença, obrigado. Mas eu acho que toda hora o Diniz apronta uma dessa aí, eu acho um pouco acima, sabe? Acho que tem que ter vibração, tem que ter emoção. Achei sensacional, por exemplo, as imagens do Martim Anselmi, técnico do Botafogo, vibrando, jogou garrafa dentro do campo na hora que saiu o gol, pulou, abraçou os caras. Acho que tem que ter energia, tem que ter. Não é pra ficar lá na beira do campo de braço cruzado e aplaudindo. Concordo. Mas toda hora ficar xingando os caras igual um maluco, eu não acho que seja o melhor caminho, sendo muito sincero. E mais do que isso, me apoio na opinião de quem esteve lá dentro. Que é aqui na nossa mesa, no caso, o velho Vamp, que sempre diz que jogador não gosta desse tipo de coisa. Jogador não gosta desse tipo de exposição. Não gosta de ficar tomando esporro, de ficar ouvindo xingamento. Até citou lá quando teve o episódio do Neymar, que ele foi lá xingar o Zé Ivaldo, lembra? Os caras têm família, os caras têm amigos, os caras comentam, pô, vocês são esculachados aí pelo treinador, que isso e tal. Eu não acho adequado, sendo muito sincero. Acho que pode ter energia, bronca, xingamento faz parte, tem, é normal. Mas acho que o Diniz invariavelmente passa um pouquinho do ponto. Não é a primeira vez que acontece isso. Quase todo jogo a gente vê ele translocado na beira do campo, todo vermelho, parece que vai ter um ataque. E, cara, isso não se reflete em campo. O Vasco tá perdendo pra todo mundo, toma um monte de gol todo jogo, não ganha de ninguém, não consegue jogar bem contra ninguém. Então, assim, eu acho um pouco acima esse comportamento do Diniz. Repito, tem que ter energia, tem que... futebol tem essas coisas, tem esses momentos, tem que chegar junto, tem que dividir o cara, tem que dar um esporro. Isso tem, é normal, acontece. Mas eu acho que o Diniz passa um pouco do ponto e é toda hora isso. E não me parece ser uma receita de sucesso, vide os resultados do Vasco e dos times que ele trabalha de forma geral.
Ó, aí, como você disse, é óbvio que eu respeito, tá? Mas eu sou do outro time. Eu sou do time dos malucos. Porque pra mim, na maioria das vezes, os malucos têm caráter. Os malucos que te xingam na tua cara, eles têm caráter. Se o cara tá te xingando na tua cara, ele tem caráter. Tem muito educadinho que, ai, meu jogador, e que traz. Muitas vezes acontece isso, tá? E muito jogador também já me falou isso. A partir do momento que o cara é sincero com você na tua cara, a câmera tá lá, porque ela tá invadindo um espaço que não é dela. Agora, quando o cara... Eu vou dar um exemplo aqui, o episódio do Maurinho, pô, que aconteceu aqui no nosso programa. Quando todo mundo me pergunta, porra, tu ficou puto com o Mal? Eu digo, não. Porque ele falou na minha cara. Ele disse na minha cara, eu não quero que você me chame de Maurinho. Isso pra mim é ser sujeito homem. Agora, se ele sai do programa, fala mal de mim nas costas, pô, quem é esse cara pra me chamar de Maurinho? Aí pra mim ele é safado. Então eu acho que a sociedade ela perdeu um pouco da noção do certo e do errado, porque a falsidade virou o padrão. As pessoas são o que elas não são na vida, as pessoas são o que elas não são na rede social, as pessoas são personagens. E o Diniz, ele não aceita ser um personagem. Ele não aceita ser moldado por uma mídia que é chata. E eu não te boto nisso não, tá, Raizinho? Porque você não tá postando de uma forma apelativa. Agora, ele é o que ele é. E quem contrata ele, sabe o que ele é. Quem contrata o Diniz, sabe o que ele é. Uma coisa que aconteceu com o Tietchan foi o fato. Aquilo deu problema porque apareceu na TV. E era um momento de pandemia, estádio sem torcida, e ouviram aquilo. O Diniz falando no vestiário, provavelmente ele fala assim no vestiário, que ele é assim mesmo. E ele, aí tem o outro lado, ele acolhe muito o jogador, ele realmente se coloca até às vezes na vida pessoal do jogador e ajuda, os caras gostam dele. 90% dos caras que trabalham com ele gostam dele. Então ele é assim mesmo. Acho que o jogador, ele aceita bem esse jeito do Diniz. O problema é aparecer em público. Isso pode dar um problema. E não sei nem se o Diniz sabia que tinha câmera ali. Isso aí que quando tem câmera, às vezes dá problema, porque aí o parente do jogador fala, pô, o cara falou isso com você, o amigo, aí o empresário. Isso que deu algum problema com o Tietchan no São Paulo. Não foi nem o jeito que falou, foi a repercussão depois. Isso que ele vai ter que tomar cuidado para não acontecer igual aconteceu ali, porque vai gente falar na orelha desses caras depois. E isso aí acontecia com o Zico, acontecia com o Pelé, acontecia com o Romário, acontecia com o Roberto Dinamite. E agora acontece com qualquer jogador, é tristinho, é não sei o que, eu acho insuportável. Mas... Obrigado por assistir até aqui. Nosso vídeo continua nos comentários. Fala pra mim o que você achou da atitude do treinador do Vasco da Gama. Claro, mantendo todo o respeito. Obrigado, até o próximo vídeo.